Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu louvo-te por sua grandeza. Tudo o que sou e o que tenho, eu louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra a minha vida toda, consagra a minha casa, Senhor, consagra o meu coração, a minha família, esposa, filhos, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a vós, Deus meu Deus. Bom dia, irmãos, que Deus abençoe nosso dia hoje, seja iluminado, abençoado por Deus, como sempre é, né, irmãos? Sempre Deus cuidando de nós, nos ensinando a dar passos na fé, nos ensinando a caminhar com Ele. E como é bom, desde o amanhecer, Deus está presente na nossa vida. E então, como é bom, desde criança, Deus ser o teu Senhor. Você ser iluminado por Deus desde o ventre da mãe, ao nascer, quando você é batizado, diante da igreja, diante dos sacramentos, diante da unidade com Cristo. Nós queremos estar unidos com Cristo desde o nascimento ao processo da caminhada com o Senhor. E tudo isso, Deus vendo isso, a necessidade de nós humanos nos unirmos com Ele, desde a concepção, desde o momento ali, e os pais, a família, se unir ao Senhor, e nesta graça nós vencemos o pecado. Porque o pecado original foi vencido por um único homem, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que o Verbo que se fez carne, uniu-se a nós diante da humanidade, se rebaixou a nós, ao humano, para se colocar diante do nosso Pai, do nosso Deus. E ali, ele na obediência, ele vence o pecado. Na obediência ao Pai, ele vence todas as situações de pecado, nos ensinando a caminhar. E ali, irmãos, nós somos libertos do pecado original. Então, o batismo da Igreja Católica, na Igreja Católica, não da Igreja Católica, o batismo dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que vem dos ensinamentos dos apóstolos, unidos a Jesus Cristo, nos ensina a necessidade também de nós sermos batizados quando criança. E qual que é a necessidade, irmãos, de todo esse mover? É que nós, humanamente, nós recebemos essa graça ali nesse batismo, pela vitória do nosso Senhor Jesus lá na cruz, onde que jorrou água e sangue, e ali nós somos lavados e purificados do pecado original. Então hoje nós vamos estar dando andamento ao nosso catecismo da Igreja Católica e vai estar nos dizendo assim: acolhimento do Evangelho e iniciação cristã. Catecismo 1229, o parágrafo, Catecismo da Igreja Católica. Então nós vamos estar falando sobre o acolhimento do Evangelho, né? Quando nós acolhemos o Evangelho, acolhemos o Verbo se fez carne, habitou no meio de nós, nós já acolhemos o Evangelho. E o que eu acabei de citar, o sangue e a água que lavou e purificou ali o pecado original ali na cruz. Diante do pecado, o nosso Senhor lava e purifica. É o Cordeiro que foi dado imaculado, sem pecado nenhum, por nós. Então o nosso Senhor não conheceu o pecado, né, dentro dele, no corpo, no humano, mas ele assumiu e lavou e purificou nós desse pecado original. E nós estamos vendo isso. Então a iniciação cristã, quando começa para nós a nossa iniciação cristã, torna-se cristão, eis algo que se realiza desde os tempos dos apóstolos, por um itinerário e uma iniciação que passa por várias etapas. Este itinerário pode ser percorrido com rapidez ou lentamente. Deverá sempre comportar alguns elementos essenciais: o anúncio da palavra, o acolhimento do Evangelho, acarretando uma conversão, a profissão de fé, o batismo, a efusão do Espírito Santo, o acesso à comunhão eucarística. Então aqui ele deu para nós as etapas. Vamos colocar aqui os sacramentos, né?
o batismo, aí vem para nós depois a confissão, a Eucaristia, a crisma, o matrimônio, o sacramento do matrimônio, e aí temos ou o sacerdócio, né, que é quem vai ser o padre, a ordenação, e também temos ali depois a unção dos enfermos, né, que é onde que nós somos, até o nosso corpo, ele vai ser ali purificado para a nossa ressurreição. Irmãos, o nosso Senhor, ele cuida de tudo nos detalhes. O nosso Senhor, dentro da nosso caminhar diante da igreja, os sacramentos, é a unidade com Deus. Nós não fazemos nada por preceitos, né? Tem que fazer isso porque... Não, é a unidade. Então, é um direcionamento, são regras, normas, para que nós nos unamos a Cristo. A obediência, a voz de Deus, no agir, no compromisso, no falar, no caminhar. E ali nós entendemos, irmãos, o que é a unidade perfeita com Deus. É você se unir desde o batismo de criança. O que nós fazemos? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o batismo, voltar no parágrafo 1213. O sacramento do batismo. O santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito e a porta que abre acesso aos demais sacramentos. Pelo batismo, somos libertados do pecado e regenerados como os filhos de Deus. Tornamo-nos membros de Cristo. Somos incorporados à igreja e feitos participantes de sua missão. Então, quando você é batizado quando criança, ali os pais, os padrinhos, eles falam: você renuncia a Satanás? Renuncio. Você crê? Creio. E a partir daquele momento, nós passamos de ser criaturas a filhos amados de Deus. Nós se colocamos ali, a criança, a caminhar, a ser iluminada, a vela, a ser lavado pela água do pecado original, a ser ao óleo da unção do Espírito Santo. Nós já recebemos ali a graça que vem de Deus de graça. Então isso está dentro de nós. E nessa caminhada, como diz uma palavrinha ali até que eu estava tentando falar, é uma palavra meio enrolada aqui. Deixa eu achar ela aqui, peraí. É uma palavrinha que eu fiquei... catecumenato. É um período de formação do fiel. Então é um momento que você vai sendo preparado para caminhar com o Senhor. Irmão, se você vê a riqueza que nós temos dentro desse caminhar com Cristo, na igreja dele, onde que ele é a cabeça, nós fazemos parte dos membros de Cristo, nós somos convidados todo momento a caminhar com ele. E aí eu digo para mim e para você, se eu fazer certinho os sacramentos, se eu viver a graça do batismo, da confissão, da Eucaristia, da crisma, do matrimônio, querido irmão, eu sempre vou estar lutando, é uma luta diária contra o pecado, para que eu possa me unir com Cristo e chegar até o céu junto com Cristo. E aí eu vou viver uma convivência com Ele, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver, na prática daquilo que eu busco dentro da igreja, que eu me uno com Cristo e caminho. É o que Ele fez, o nosso Senhor. Ele se colocou diante de nós caminhando com todas as dificuldades, o adultério, o julgamento, a condenação. Eu não vim para condenar, eu vim para salvar. As doenças, as enfermidades. E isso, irmão, nós não estamos livres neste mundo. Nós estamos aqui para vencer o mundo. Coragem, irmãos. O mundo havereis de ter aflições, mas eu venci o mundo. Jesus falou isso para nós, deixou bem claro. Não é porque você está convivendo aqui neste mundo com Ele, que você está livre de todas as provações, de todas as dificuldades. Nós apresentamos os nossos problemas e as nossas dificuldades, o tamanho do nosso Deus. Aí é diferente. Então, quando nós só não teremos os problemas, as dificuldades num lugar. E Ele deixou bem claro, no céu não haverá dor, sofrimento, as suas lágrimas vão ser enxugadas. O meu mundo não é esse, Ele deixou bem claro. Se fosse esse, nada disso estaria acontecendo. Então, querido irmão, Deus, Ele está diante de nós, nos conduz neste caminho, nos mostra como caminhar, e Ele vive com nós, Ele caminha conosco nos sacramentos, na unidade. Mas o padre pode estar feito isso, feito aquilo, então eu tenho que estar ali para uma pessoa que é pecadora. É isso que Lutero fez, por isso que ele saiu da igreja católica. Ele achou que não tinha necessidade. Por quê? Porque na época aquele padre estava corrompendo, aquele papa estava corrompendo, mas a igreja não é corrompida, irmãos. E nesse caminhar a igreja sempre vai purificando aqueles que não querem caminhar. Por quê? Porque dentro da igreja de Cristo o inferno não abalará.
Então não vai tomar conta da igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão aqui na igreja de Cristo. Ela só vai ser eliminada quando na volta do Senhor. Aí nós vamos estar diante do nosso Senhor. Totalmente, nós vamos ser levados ao céu, vai separar os cabritos das ovelhas, e aquele que é dele vai permanecer com corpo e alma purificado. Tudo que foi preparado diante dos sacramentos, diante da igreja de Cristo. E eu preparei uma palavra para nós, onde que vai nos mostrar, que aqui você viu aqui que na iniciação cristã fala assim: os tempos dos apóstolos por um itinerário, uma iniciação que passa por várias etapas. Esse itinerário pode ser percorrido com rapidez ou lentamente. Deverá sempre comportar alguns elementos essenciais: o anúncio da palavra, o acolhimento da comunhão. E voltando por 1213, e a porta que abre o acesso aos demais sacramentos, pelo batismo nos libertamos do pecado, regenerado como os filhos de Deus. Essa porta, irmãos, que abre o acesso para nós de toda essa graça ali na iniciação cristã, do batismo quando crianças, nós vamos entender agora. Pega a tua palavra lá em João, capítulo 10, versículo 9. Jesus disse assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. Você já passou para entender essa parábola que ele fala das ovelhas, né? Jesus tornou-se a dizer-lhe: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vierem antes de mim foram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Tanto entrará como sairá e encontrará pastagem. O ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e para que tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, então quando nós somos batizados quando crianças, nós tomamos acesso a essa porta. Eu sou a porta. Jesus nos dá de graça a entrada, o caminhar com Ele, e nos unimos com eles no sacramento. Coloca a mão no teu coração agora, a gente finalizando. Hoje nós falamos sobre a iniciação cristã. O acolhimento do Evangelho e a iniciação cristã está unido junto, desde ali da concepção, desde o momento que nós nos unimos no matrimônio, a família, a unidade com Deus, ali no momento da unidade do homem e da mulher, do pai e da mãe, o filho, o batismo, a confissão, a Eucaristia, a crisma. Queridos irmãos, o matrimônio, nós vivemos uma graça muito grande. E hoje o sentimento que me vinha assim é o mau agradecimento. Aquele povo murmurava no deserto quando foi liberto do pecado. Já parou para pensar que nós vivemos isso hoje também? Quantas pessoas murmuram porque tem que fazer isso, aquilo dentro da igreja? Porque tem que ir ficar um dia, 2 dias, ou fazer uma caminhada lá para ter o casamento. Fazer um processo para a purificação. Como que a gente murmura? Quantas vezes a gente questiona a igreja? Agora eu vou ter que ser infeliz o resto da minha vida. Sabe, irmãos, mas nós não entendemos que a murmuração não vem do nosso Senhor. A murmuração não vem porque olha para Jesus, olha para nossa mãe Maria. Olha como que eles viveram a graça, cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Ainda com os teus olhos fechados, fala: Senhor, me liberta de todo mal. Dai-me a graça de caminhar contigo, Senhor. Vivendo os sacramentos, vivendo essa iniciação cristã, batizando o meu filho. Você, querido irmão, querida irmã, que tem a necessidade, fala assim: eu preciso, Senhor, viver essa graça dentro da minha família. Eu não batizei ainda o meu filho, porque colocar na minha cabeça que tem que ser somente quando eu entender a palavra, que eu tenho que ir somente quando eu compreender. João, ele veio e dizia: batizai-vos, arrependei-vos. Mas esse que vem, ele vai batizar no Espírito Santo. Sabe, queridos irmãos, o arrependimento faz parte do processo da caminhada, onde o Espírito Santo vai mover no teu coração e você vai ser batizado, a efusão, o aquecer do Espírito Santo no teu coração, onde que nos foi colocado, e ali nós vamos permitir que a graça aconteça. Por isso, querido irmão, que quando nós somos batizados quando criança, nós caminhamos na igreja, vai ter aquele momento que você vai olhar e vai falar assim: não, o ensinamento que eu tive foi esse.
eu não devo continuar com isso. O meu pai, minha mãe, minha família, o que foi ensinado não era assim. E eu devo voltar. Sabe o filho pródigo? Me veio essa passagem. Eu devo voltar. Na minha parte da herança, fui para o mundo, gastei tudo, voltei. E ali o pai coloca uma aliança no dedo, uma nova aliança. Fala, meu filho estava morto e viveu. Irmãos, é assim quando nós abandonamos a graça e queremos viver participando da desgraça. Mas Deus nos acolhe e fala assim, onde abundou a desgraça, onde houve a desgraça, superabundou a graça. Porque nós estamos diante de um Deus que caminha conosco desde o momento do nosso batismo. E também, irmãos, acolhe aquele que não teve essa graça para que ele seja acolhido e batizado quando adulto. Nós vamos ver amanhã. Então, é todo esse mover dentro da nossa igreja, irmãos, onde que nada é colocado por homens, e sim por Deus. É o mover e o querer de Deus, a graça que santifica, que nos é dado de graça, para que nós aceitamos a graça, acolhemos ela e fazemos ela de uma caminhada na nossa vida. Conviver com a graça é você renunciar ao pecado. Como disse nossos pais, você renuncia a Satanás, renuncio. Você crê em Deus, creio. Que Deus abençoe o nosso dia. Finalizamos esse momento professando a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu acredito, irmãos, que Ele é essa porta que todos nós passamos ali no nosso batismo. Nós entramos e acolhemos a graça para o nosso coração. Que Deus abençoe. O único intermediador que venceu o pecado, nós recebemos a graça dele. Nós somos lavados, purificados e recebemos o Espírito Santo, porque nos é dado de graça esta graça. Que Deus abençoe.